Agora vamos para o cenário internacional de novo, porque os Estados Unidos e forças aliadas lançaram uma série de ataques em larga escala contra o grupo Estado Islâmico em todo o território da Síria. Os bombardeios são uma nova represália após a ofensiva em dezembro que matou 3 americanos no país. O controle militar americano não informou se os ataques deixaram mortos no território sírio. Nos últimos meses, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos tem realizado ataques aéreos e operações terrestres na Síria contra suspeitos de integrar o grupo extremista, muitas vezes com apoio das forças de segurança da Síria. No mês passado, os dois lados firmaram uma espécie de acordo após a visita do presidente sírio Ahmed al-Sharaa à Casa Branca. E sobre esse assunto e essa tensão no Oriente Médio, o número de mortos também no Irã, os ataques ali e toda a situação também que está nas ruas do Irã nesse momento, há quase 2 semanas, o número de mortos subiu bastante, viu? Para 192. E sobre esse tema, sobre a crise no Irã, a gente vai conversar agora com a professora de Relações Internacionais, Priscila Caneparo. Oi, professora, boa tarde. Bem-vinda ao Fast News. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Professora, quando a gente olha também para esse cenário mundial e especificamente ao Irã, os Estados Unidos agora tomaram a frente com a presença de Donald Trump como uma espécie de defensores do mundo. Trump já disse, fez um pronunciamento dizendo que está com o Irã, que vai ajudar ao Irã agora a se libertar. Mas como é que você enxerga essa interferência americana em cada vez mais países? Pois é, Márcia, eu acho que a leitura das ações do Trump tem que ser dada a partir de uma perspectiva de finalização da Segunda Guerra e o que ele entende do mundo hoje. No final da Segunda Guerra Mundial, a gente erigiu as bases da sociedade internacional através da cooperação internacional e o crédito às organizações internacionais. Inclusive, temas como paz e segurança internacional ficaram a cargo do Conselho de Segurança, que é um órgão da Organização das Nações Unidas. Desde então, um Estado só pode fazer uma interferência, que seja militar, que seja terrestre, que seja aérea, que seja via marítima, em outro Estado, ou seja, afetar a territorialidade e a soberania de outro Estado em 2 situações. A primeira situação, se houver autorização do Conselho de Segurança, e a segunda autorização, que está prevista no artigo 51 da Carta da ONU, que é a autodefesa. Se porventura o Estado tiver que fazer uma resposta à agressão armada ou se incorrer em um risco concreto à sua própria segurança. Esse foi o paralelo que a gente construiu desde a Segunda Guerra Mundial até o começo do século XXI. No começo do século XXI, a gente teve algo disruptivo, que foi a invasão do Iraque. A invasão do Iraque não respeitou esses princípios de direito internacional e fez com que o Conselho de Segurança perdesse um pouco seu papel. É óbvio que quando a gente chega em 2025, com a retomada do poder pelo Trump, a gente observa ainda uma postura disruptiva ainda maior, uma mudança de chave do que é do mundo. O Trump entende, nas suas próprias palavras, que o direito internacional não serve para ele, não abarca suas ações, e ele vem entender o mundo como no século XIX, com a figura dos grandes impérios e das grandes zonas de influência. Os Estados Unidos, então, teriam uma zona de influência aqui nas Américas, a China no Extremo Oriente e a Rússia na Eurásia. Agora, o Oriente Médio, a gente possui uma realidade muito dicotômica em relação justamente ao que tem nas Américas, na Europa, enfim, na Eurásia e também no Extremo Oriente. No Oriente Médio, o Trump vê uma oportunidade de ele provar que ele merece o Nobel da Paz. Também, obviamente, protegendo um grande aliado seu, que é Israel. Então, dentro dessa premissa, o Trump sempre teve rusgas com esse regime do Irã, é importante destacar. Se a gente retomar no começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente teve quase um conflito em vias de fato com o Irã, entre os Estados Unidos do Trump no primeiro mandato e o Irã. Então, ainda que nós vejamos essas zonas de influência, o Oriente Médio, o Trump tomou para si como perspectiva do quê? Eu quero instaurar a paz para buscar, inclusive, meu prêmio Nobel. Então, assim, a pergunta que se faz, para fechar, é legítimo? É legal? Não, não é legal essas ações, não são legais. Basicamente, o Conselho de Segurança teria que agir em conjunto. Porém, Márcia, aí a gente volta para a lógica do Trump. Para o Trump, ele está fazendo bem, ele está sendo o xerife do mundo e instaurando a paz nesses estados.
Então, para a lógica trumpista e também para a figura do Putin e do Xi Jinping, que não vão se opor a essas ações do Trump, ele está fazendo o que tem que ser feito, já que o Conselho de Segurança foi paralisado. Só que aí a gente esquece que a paralisação do Conselho de Segurança também se deve pela responsabilidade dos Estados Unidos, justamente na invasão do Iraque. Professora, mas os organismos mundiais, né, tanto a ONU quanto a OMC, estão cada vez mais frágeis, né, não conseguem mais agir. Aproveitando a sua participação, eu também queria comentar sobre os ataques na Síria dos Estados Unidos, né? É o que você comentava mesmo, deles tentarem ali se sobrepor um armamento, né, um império ali de militar muito forte também. Eles dizem que é uma contrapartida contra a morte de pessoas ali dos Estados Unidos, americanos no país, mas a história também do Oriente Médio é isso, né? Vem desde lá do Iraque, eles querem sobrepor essa força a qualquer modo, né? Pois é, a Síria, ela é um caso muito, muito complexo de ser analisado, principalmente nos últimos anos. Por que eu digo isso? Porque, basicamente, a gente tem uma contraposição de interesses entre os Estados Unidos e a Rússia. Porém, a convergência em relação a que o Estado Islâmico tem que ser contido, hoje ela repousa tanto no Trump quanto no governo sírio. O que aconteceu aqui? Nos últimos dias, nas últimas semanas, o presidente sírio esteve na Casa Branca, inclusive, eu acho importante destacar, o presidente sírio já foi um grande rival dos Estados Unidos, inclusive considerado como terrorista, para a gente ver como a geopolítica ela é volátil. Então, ele esteve na Casa Branca e fez um acordo com o Trump, um acordo de cooperação em áreas estratégicas, como é o caso militar. Nesse sentido, há uma certa legitimidade também do direito internacional, porque o presidente sírio abriu as portas do seu território, do território sírio, da soberania síria, para que os Estados Unidos auxiliem no combate ao Estado Islâmico. É uma preocupação regional não apenas dos Estados Unidos, mas dos países que compõem esse cenário, porque, inclusive, para a Al-Qaeda, para a Hezbollah, o Estado Islâmico é muito radical, para a gente entender a gravidade desse problema. E, inclusive, na Síria também a gente tem outros problemas de grupos separatistas que o presidente sírio entende que, se porventura os Estados Unidos agirem em cooperação com o governo que lá está instaurado, esses grupos separatistas vão acabar perdendo a força, porque o governo vai poder, vamos colocar assim, fazer uma repressão meio que velada, já que o grande inimigo nesse momento é o Estado Islâmico. Então, são diversas facetas, diversas nuances, que a leitura do Oriente Médio não pode ser conjunta numa perspectiva de dar só um parecer em relação à postura do Trump. Cada realidade denota uma compreensão específica do seu histórico e, principalmente, do seu relacionamento com os Estados Unidos. É um cenário complexo, mas que demanda a nossa atenção. Obrigada pela entrevista, professora de Relações Internacionais Priscila Caneparo. Obrigada, Márcia. Bom dia para vocês.